Saúde em Foco. Um estudo realizado pela Academia Americana de Cirurgia Plástica e Reconstrutora Facial mostrou um aumento de 10% no número de cirurgias plásticas e rinoplastia, aquelas operações de nariz, por conta de clientes que se preocupam com a aparência das selfies nas redes sociais. Só para se ter ideia, em 2015, apenas no Brasil, foram realizadas 1,5 milhão de cirurgias plásticas e a rinoplastia ocupou o quarto posto dos procedimentos mais procurados, ficando atrás apenas da prótese de mama, lipoaspiração e a cirurgia de pálpebras. Nós vamos conversar um pouco mais a respeito deste assunto com o cirurgião plástico especialista em cirurgia crâniofacial, Marcelo Lins. Marcelo, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvinte. Marcelo, quando é que a rinoplastia é indicada e em quais casos ela é indicada, hein? Mário, a rinoplastia plástica estética ela é indicada quando existe uma queixa real do paciente. O paciente tem um incômodo, um incômodo estético no nariz e vai ao cirurgião e mostra o que está incomodando. Então, baseado nesse incômodo do paciente, o cirurgião vai analisar se isso é uma queixa real, ou seja, se é uma queixa que a cirurgia plástica pode oferecer um resultado bom, um resultado real, ou se é uma queixa fora da realidade, no sentido de que a paciente, às vezes, cria uma expectativa muito maior para um resultado, para um nariz que, às vezes, não consegue, que a cirurgia plástica não consegue dar. Então, entra aí como é que se diz, o conselho de cirurgião plástico no sentido de dizer à paciente se essa queixa é uma queixa que a cirurgia plástica pode resolver ou não. Existe alguma idade mínima para ser feita esse tipo de intervenção? Olha, a idade mínima para uma cirurgia plástica estética é depois que o crescimento facial está completo. Então, até os 15, 17 anos de idade, o ideal é que ainda não se faça. Existem pacientes que demoram um pouco mais para terminar o crescimento facial e o nariz é um importante ponto de crescimento da face. Então, até os 15, 17 anos é importante que não se faça uma cirurgia estética. A partir de 17, 18 anos já está se liberada a cirurgia plástica estética no nariz. Uhum. No caso de traumas e cirurgias de deformidades congênitas, a cirurgia pode ser feita na idade menor. Há riscos para a rinoplastia? Os riscos são os riscos inerentes ao procedimento anestésico, né, como toda cirurgia. Então, se o paciente tem comorbidades como hipertensão, diabetes, algum problema cardíaco importante, é importante que seja avaliado esse risco por um cardiologista inicialmente, para saber se o risco anestésico, independente de ser uma rinoplastia ou não, ele é um risco baixo. Uhum. E os outros riscos são os riscos relativos às sequelas cirúrgicas do ponto de vista do paciente não estar satisfeito com a cirurgia. O paciente precisa saber que uma cirurgia de nariz, por menor que seja a cicatriz, dependendo da técnica, são cicatrizes que ficam para sempre e uma modificação também que vai ser constante. Então o paciente precisa estar muito seguro do que quer, estar muito certo de que aquele incômodo no nariz é realmente um incômodo verdadeiro e não um incômodo de moda, um incômodo que na verdade é o espelho em alguma pessoa, em algum nariz que é difícil de fazer. Então, se esse incômodo é real, a chance de sucesso na cirurgia e de um risco menor de o paciente ficar insatisfeito aumenta. A gente sabe que tem muita gente que faz aquela operação de desvio de septo e depois faz a rinoplastia. É realmente necessário fazer as duas? É interessante fazer ou não? Mário, a cirurgia de desvio de septo, só para a gente entender, o septo é uma estrutura órteo-cartilaginosa que separa as duas narinas, né? Então, quando ele está um pouco desviado ou para um lado ou para o outro, ele pode obstruir o fluxo nasal, o fluxo de ar que entra no nariz. Então, o nariz foi uma estrutura inicialmente feita para respirar. Então, se o paciente tem um desvio de septo pequeno e respira bem, ele não tem a menor necessidade de fazer uma cirurgia de desvio de septo. Se o paciente tem um desvio de septo, que é uma das alterações que pode diminuir o fluxo aéreo no nariz, importante, ele tem a oportunidade de fazer esse desvio de septo no mesmo momento da rinoplastia estética. O que é uma coisa interessante, porque submete-se a um procedimento anestésico único. O que é necessário para se ter uma rinoplastia da melhor forma possível, quase perfeita, vamos dizer assim? A ideia de perfeição é uma coisa um pouco perigosa na cirurgia plástica, porque a gente tem que, sempre como cirurgião plástico, alertar os pacientes
que, como é que se diz, a possibilidade de pequenas assimetrias, né, e de a cirurgia plástica não alcançar exatamente a ideia que está na cabeça do paciente, existe. E o paciente ele precisa entender essa ideia de que pequenas milimétricas alterações podem existir no resultado da cirurgia plástica, e isso faz parte de um pós-operatório normal de cirurgia plástica. Então, dependendo, e aí entra um pouco de psicologia do cirurgião, de mostrar, de entender como é que o paciente está pensando, de saber se aquela vontade dele é uma vontade que realmente dá para resolver e dá para entregar como resultado de cirurgia plástica ou não. Uhum. Então, essa ideia de perfeição, ela é muito relativa, na verdade, depende muito de como cada paciente encara cada resultado e como encara cada desejo de mudar o nariz. Ok. Marcelo Lins, muito obrigado, então, pelos seus esclarecimentos. Obrigado a você, Maria Neto. Um abraço e bom final de semana. Para todos nós. Começamos com o cirurgião plástico, especialista em cirurgia crâniofacial, que falou sobre o crescimento do número de cirurgias plásticas no nariz em adolescentes e adultos. São